Olá, caro ouvinte. Espero que você esteja muito bem. Primeiramente, quero agradecer por retornar ao meu podcast. Isso me mostra que você está gostando do conteúdo. Aliás, seu comentário seria muito importante para mim. Então, se puder compartilhar algo, agradeço desde já. Antes de mergulharmos no conto deste episódio, quero fazer um aviso. Nos próximos minutos você ouvirá uma história com requintes de crueldade extremos. Com atos de violência inimagináveis, venha comigo. Nossa história está prestes a começar. Advertência: este episódio não é apropriado para menores de 14 anos e pessoas sensíveis. Edson estava sentado naquela cadeira desde o momento que chegou àquele local. Como? Não saberia dizer. Havia acabado de despertar com uma imensa dor de cabeça. Os pulsos estavam ardendo por causa das algemas apertadas. Olhou ao redor e sentiu-se insignificante em uma sala exageradamente grande para apenas 2 cadeiras de metal e uma mesa. De seu lado esquerdo havia um imenso vidro que refletia seu débil reflexo. Ele olhava para os lados e se perguntava quem estaria por trás daqueles vidros. Será que lhe observavam? O que pensavam a respeito de seu ato? Será que encontraria alguém que pudesse, por mais absurdo que fosse, compreender suas razões? Ele baixou a cabeça e pensou nos filhos e na esposa. E agora? Quem cuidaria deles? Fora imprudente, ele sabia, mas o que poderia fazer em um momento como aquele? Todos seus sonhos e ideais haviam descido literalmente pela sarjeta. Edson suspirou profundamente e torceu para a ideia que teve antes de cometer o ato desse algum resultado positivo. Subitamente a porta se abriu. Edson ergueu a cabeça e viu um homem de terno entrando. Estava com os olhos voltados para alguns papéis que folheava completamente à parte de um homem que estava ali em frente. Estive olhando o seu caso, disse o homem de terno enquanto puxava outra cadeira. Ele hesitou por um momento e logo em seguida ele respirou profundamente como se houvesse sentido algum cheiro estranho e percebeu que aquele mau cheiro vinha daquele homem. Jogou as folhas sobre a mesa e uma foto saiu do meio delas. Edson olhou-a com os olhos franzidos. Estava claro em seu semblante o horror que sentira. Ele fechou os olhos e virou o rosto para o lado. Obra sua? O homem pegou a foto e colocou no bolso de seu paletó. Como dizia, estava verificando seu caso. Bem complicado, hein? E em todos esses anos de defensoria pública, jamais imaginei que veria algo tão violento, cruel e premeditado desta forma. Ele arrumou os óculos com o indicador e, unindo as mãos sobre a mesa, continuou. Precisamos conversar para saber por que fez algo tão brutal assim. Ele bateu a ponta dos dedos sobre a pasta 3 vezes. Alguns pontos de seu depoimento não ficaram claros. Se vale de alguma coisa? Me arrependo do que fiz. Seus olhos se encheram de lágrimas. Pelo que li aqui, continuou o homem, o senhor é casado e tem 4 filhos, correto? Sim, 4 filhos e uma mulher que amo muito. Quanto a isso, sinto muito, mas tenho minhas dúvidas por causa do que fez. O homem observou secamente. É minha palavra, defendeu-se Edson rapidamente. O senhor não conhece minha vida. Não confio e nem desconfio de sua palavra. Vamos deixar isso bem claro. Não estou aqui para julgar o seu caráter e muito menos o amor que sente pelos seus entes. Estou aqui simplesmente para entender o que aconteceu e tentar de alguma maneira defender aquilo que... Ele fez uma pausa. Todos julgarão indefensável devido à sua estúpida brutalidade. Tive meus motivos. O advogado estudou por um instante. O homem que estava à sua frente realmente não parecia capaz de perpetrar um ato tão violento quanto aquele. É para isso que estou aqui. O homem enfiou uma das mãos no bolso do paletó e tirou um maço de cigarros. Enquanto acendia, percebeu que Edson observava. Gostaria de ouvir a sua história. Eu conto. Quer que comece de onde? Do começo, de preferência. Edson sentiu o cheiro da fumaça do cigarro. Havia parado de fumar há alguns anos e, naquele momento, sentiu uma necessidade de fumar tão intensa que não pôde resistir.
O senhor poderia me arrumar um cigarro? O homem assentiu e empurrou, tanto o maço quanto o isqueiro. O advogado de defesa o observava silenciosamente e, percebendo sua dificuldade, decidiu ajudá-lo. As mãos de Edson tremiam tanto que poderia ser simplesmente considerado um paciente de Parkinson em estado adiantado. Estava nervoso, isso estava claro em seu rosto. O advogado, tentando fazer papel de bom moço, ergueu uma das mãos e fez sinal como se abrisse algo. A porta se abriu e desta vez um policial entrou e soltou as algemas. O policial, taciturno, caminhou em direção à saída, mas ficou ao lado da porta como se fizesse segurança no recinto. Muito obrigado. Edson massageava os pulsos feridos por aquele acessório frio e cortante. O senhor não sabe como estou aliviado em tirar isso. Posso imaginar, mas prossiga. Estava prestes a contar o seu motivo. Ah, sim. Edson deu uma longa tragada em seu cigarro. Desde o início. Tenho 35 anos e trabalho desde meus 15. Foi quando conheci minha mulher que estou casado até hoje, graças a Deus e à paciência dela. Até aí era apenas um namoro e nada mais do que isso. Mas os meses foram passando e, como estávamos nos tornando adolescentes, acabamos tendo relações. Conclusão: quando estava com 16 para 17, tivemos que nos casar. A família da esposa não gostava muito de mim, mas com o tempo vieram a gostar, quer dizer, menos o pai, que acabou tendo que me engolir a seco por causa dos primeiros meses que vivemos na sua casa. Mas quando Gustavo finalmente nasceu, senti uma injeção de seriedade e percebi que era o momento de buscarmos nossa independência e para isso precisávamos sair de lá o quanto antes. A casa que alugamos era de um amigo da família e ficava na mesma rua. Para minha mulher era melhor que fosse perto, ainda mais sendo inexperiente naquele assunto. Eu saía muito cedo e voltava muito tarde do trabalho, ou seja, ela passava a maior parte do tempo sozinha. Perto de sua família, as coisas poderiam ser mais tranquilas, né? No segundo ano de casamento, nasceu a nossa princesa, Letícia. Gustavo ainda era pequeno demais para que entendesse alguma coisa, mas já demonstrava ciúmes da irmã por causa do tratamento que recebia dos avós. No terceiro foi a vez de Flávia e no ano seguinte Lisa. Apesar de seus pais, ou melhor, pai, não aceitar muito bem, ao menos tolerava e por isso conseguíamos viver em paz. Éramos uma família feliz, pelo menos até o fato que mudaria toda essa felicidade. O dia que a empresa onde trabalhava por 35 anos faliu. Foi de repente, ninguém esperava por tal acontecimento. Na verdade, os únicos que sabiam eram os donos, e a prova cabal era que eles simplesmente abandonaram a empresa sem mais nem menos. Em português claro, desapareceram do mapa. Muitos homens e mulheres ficaram desempregados. Alguns foram à justiça para receberem seus direitos, mas havia uma pilha de processos para serem abertos e vistos. Com certeza demoraria muito mais do que poderiam esperar. Eu não podia esperar um parecer da justiça, tinha uma família para sustentar e não podia ficar esperando milagres de uma empresa que sequer depositara meu fundo de garantia. Enfim, não podia ficar como muitos, esperando. Saí para procurar um trabalho, imaginando que encontraria rapidamente. Engano meu. O mercado de trabalho tinha mudado e muito. Estava muito mais competitivo e, por que não, desonesto. As empresas preferiam contratar jovens recém-formados, pagando valores de estagiário, e eu estava longe dessa possibilidade. Eles me diziam: o senhor é muito experiente para nós e não queremos rebaixar sua função ou salário. Quantas vezes repeti que não importava uma profissão e um salário bom sem poder trabalhar. Permiti diversas vezes para fazerem isso, mas creio que era apenas uma desculpa, uma forma mais elegante de dizer: não serve para nós. Os dias foram passando e o dinheiro das economias foi acabando juntamente com as minhas esperanças. Logo, eu e minha família mergulhamos num grande problema financeiro. Um problema tão grave que chegamos a ficar sem água e sem luz. Aqueles foram dias negros demais. Mesmo assim, mantive minhas forças e continuei saindo em busca de qualquer coisa para fazer. Cheguei a me candidatar para Gari, mas era necessário pagar pela inscrição e como não tinha dinheiro nem para comer, descartei a ideia. Mas mesmo assim, precisava continuar procurando e poderia ser qualquer coisa, desde que recebesse qualquer coisa. O que não aconteceu.
Meus filhos começaram a se mostrar famintos com o passar dos dias e, desesperado, comecei a pegar papelão, latas e qualquer coisa que pudesse vender. O dinheiro que recebia não dava para pagar as contas, mas pelo menos garantia o pão e o leite das crianças. Um instante, Sr. Edson, interrompeu o homem com o indicador em riste. Gostaria que me contasse somente o que levou a fazer o que fez. O senhor disse que era para contar do começo, isso que estou fazendo. O homem o fitou em silêncio por um momento, deu de ombros. Isso só pode ser uma piada, murmurou o homem. Tudo bem, então. Mas seja breve com os fatos. Tenho muito o que fazer ainda hoje. Aceita um café? O senhor me parece tenso. Claro, aceito. O homem ergueu a mão e sinalizou o número 2 com os dedos. Logo em seguida, uma mulher uniformizada trouxe 2 xícaras de café. Ela serviu apenas o advogado. Edson teve que pegar o seu café que estava no centro da mesa. Não sou um monstro, defendeu-se, entristecido pela forma que a mulher o fitara. É melhor se acostumar com isso, comentou o advogado, se ajeitando na cadeira e, após servir um pouco de café, continuou com a voz apática. Tem muitas pessoas clamando por justiça pelo que fez. Foi um absurdo? Edson assentiu. Algo imprescindível, até mesmo para os escritores mais desajustados, mas continue a sua história. Vivi assim durante alguns meses, quer dizer, muitos meses. O senhor sabe o que é esquentar água para tomar banho em uma fogueira? É terrível. Usávamos uma lata de tinta para fazer isso e o que era pior, usávamos água de um vizinho que era tão bom que nunca nos cobrou nada. Aliás, muitos vizinhos nos ajudaram como puderam e nunca disseram nada nos ridicularizando. Pelo contrário, até nos injetavam ânimo com suas palavras de incentivo. E foi numa dessas palavras de incentivo que eu fiquei sabendo sobre um emprego. O trabalho estava praticamente certo, meu vizinho já havia conversado com o dono, tudo o que precisava fazer era me vestir bem para a entrevista e ser pontual. Revelou que era um homem de bom coração, entretanto, como nada neste mundo é perfeito, tinha mania de limpeza. E não era apenas com seu ambiente, mas com tudo que estava ao redor. Tirando isso, era uma ótima empresa e vi que aquela era a oportunidade de retomar a minha antiga vida. Bom, no dia seguinte acordei bem cedo e para despertar tomei aquele banho gelado e logo em seguida vesti o terno que pegara emprestado com um vizinho que fora padrinho de casamento. Realmente estava muito cedo, o sol começava a brotar no horizonte. No fundo, sabia que era exagero, mas não podia correr nenhum risco. Todas as minhas esperanças estavam naquele trabalho. Eram 6 horas quando cheguei no ponto de ônibus. Era só uma condução da minha casa até a empresa, mas esse ônibus era abarrotado de gente. Quando avistei ao longe, notei que tinham pessoas penduradas na porta de trás. Isso era algo comum naquela linha. As pessoas se aproveitavam para não pagarem. Como estava completamente sem dinheiro, pedi ao motorista para deixar entrar por trás. Expliquei para ele que estava indo fazer uma entrevista e que não tinha dinheiro algum. Ao meu parecer, ele não acreditou muito em minha história, mas as pessoas no ônibus começaram a reclamar da demora e ele acabou deixando. Fui me enfiando no meio daquela gente até conseguir chegar em um lugar que julgava seguro para manter-me impecável. Quando chegou em determinado ponto, a parte de trás se esvaziou e pude relaxar um pouco mais. Agora o problema era outro. Os vidros estavam fechados, pois estava frio e isso tornava o lugar uma imensa torre de Babel de cheiros, bons ou ruins, e isso sem mencionar as conversas, muitas conversas. Depois de quase 1 hora, finalmente chega ao seu ponto final, ali na estação Ana Rosa do metrô. Desci e me informei sobre a rua que deveria ir. Um rapaz de 15 anos me informou que bastava descer aquela rua que chegaria nela, sem qualquer chance de erro. Andei tanto, mas tanto, que achei que o garoto havia pregado uma peça, mas subitamente pude ler na placa da esquina, Amâncio de Carvalho. Suspirei aliviado, era longe, mas pelo menos estava no caminho certo, com certeza ia dar tempo. Você poderia me ceder mais um cigarro? O advogado fez o maço deslizar sobre a mesa. Edson pegou um e logo em seguida foi-lhe jogado o isqueiro. Ele riscou, mas não acendeu, apenas olhava para a chama. O advogado percebeu que a mão de Edson tremia fora do normal. Edson, desculpe.
Quando cheguei na Manso de Carvalho, perguntei sobre a tal da Rua Tutóia e me informaram que era a continuação. Por estar adiantado, eu caminhava tranquilamente. Pensar na possibilidade de chegar à entrevista vermelho, suado ou ofegante me causava calafrios. Não podia perder aquela oportunidade, simplesmente não podia. Estava cansado de toda aquela situação. Eu e minha esposa, que jamais havíamos discutido, depois de um certo tempo começamos a ter discussões homéricas. E o pior, com as crianças testemunhando tudo aquilo. Hoje entendo que tinha razão, mas para mim era uma questão de hombridade, sabe? Eu não queria correr risco de ouvir meu sogro jogando coisas em minha cara e por isso nunca sequer pedi ou permiti que esposa ou filhos pedisse alguma coisa a eles. Enfim, continuando. Logo à frente avistei uma enorme poça d'água escura. Olhei para trás e passei a caminhar com cuidado. Não podia correr riscos de levar um banho. Subitamente um carro passou e estremeci ao ver a água erguendo-se como um tsunami. E olha que sequer corria. Pensei em atravessar a rua, mas do outro lado as coisas estavam do mesmo jeito, quer dizer, do outro lado, por causa do declive, pelo fato do bueiro não estar entupido como aquele do meu lado da rua, as águas seguiam seu curso. Ao me aproximar mais daquela enorme poça d'água, um mau cheiro me fez tampar o nariz. Prendi a respiração, olhei para trás e, como não via nenhum carro, segui meu caminho com passos largos e sem tirar os olhos daquele aguaceiro lodoso. Como estava prestando atenção e pensando em como ficaria se tomasse um banho, acabei não vendo uma pedra e tropecei. Sabe aquela corridinha que damos tentando nos equilibrar? Pois é. Quando consegui controlar minhas pernas, percebi que estava bem no meio da poça. E foi naquele momento que meu pior pesadelo se tornou realidade. Um carro esporte passou a toda velocidade, fazendo aquela água mal cheirosa não somente molhar minha roupa, como também meus cabelos. Fiquei sem reação. Lembro de ter fechado os olhos. Tudo estava perdido. Tudo. Estava tão arrasado que não consegui raciocinar para sair daquele lugar. Os outros carros, por compaixão, não sei, passavam com cuidado, diferente das pessoas que me olhavam. Algumas murmuravam, coitado. Mas mesmo assim via sua expressão de nojo e não podia tirar a razão de ninguém. Realmente estava muito fedido. Era como se houvesse caído em uma fossa. Por sorte ou por azar, não sei, quando olhei para frente, vi que o carro que havia acabado com minha vida estava parado diante de uma banca de jornal. Era ele, com certeza. Eu o reconheceria de qualquer distância. Naquele momento, saí do estupor e corri em sua direção. Suar ou ficar vermelho já não importava mais. Quando percebi que o jovem estava voltando para o veículo, corri ainda mais rápido e parei ao lado da janela do motorista. Ele conteve uma gargalhada. Pude ver isso claramente e senti o meu sangue arder. Nunca fui de querer brigar com ninguém, mas naquele momento eu queria socar aquele playboyzinho direto nos olhos vermelhos de maconheiro. Era evidente que havia fumado. Seu carro e hálito exalavam um cheiro, mas não podia perder minha cabeça. O pessoal do restaurante estava olhando para nós e algo me dizia que conhecia aquele rapaz. Cara! Comecei tentando me segurar para não xingá-lo. Meu, você não tem noção do que fez comigo. Olha, se fosse outro dia, mas justo hoje... Ele me olhava com aqueles olhos vermelhos e com aquela expressão de pouco caso. Estava indo para uma entrevista, agora olha como estou. Me afastei do carro e naquele momento ele arremessou a bituca do cigarro em minha cara e saiu cantando pneus. Filho da puta! Gritei, mas duvido que tivesse ouvido alguma coisa. Levei as mãos à cabeça e agora pensei comigo, o que faria? Fiz o sinal da cruz e decidi fazer a única coisa que poderia fazer. Seguir para a entrevista e torcer para que o jeitinho Chris Gardner desse certo comigo também. Ao chegar ao prédio, pude perceber que meu amigo não havia exagerado em frisar as manias do empresário. Tudo parecia extremamente impecável, tanto os funcionários quanto o imóvel. Assim que as portas se fecharam às minhas costas, a recepcionista olhou em minha direção e, pela sua expressão,
as coisas não estavam muito boas para mim. Como posso ajudar? Perguntou apressadamente, como se quisesse que saísse do local o quanto antes. Percebi uma leve careta, sinal de meu odor. Tenho uma entrevista agora para as 8h15 com o Sr. Nogueira. Ela começou a digitar em seu computador. Sr. Edson, certo? Assenti, apreensivo. Pode esperar ali, ao lado daquele vaso, ao lado do sofá, por favor. Nem deu tempo de chegar ao local. Um rapaz de cabelos bem penteados que exalava cheiro de lavanda parou a uma certa distância e pediu para segui-lo. Subimos por algumas escadas e paramos diante de uma porta de madeira entalhada. Ele bateu 3 vezes. Entre! A voz do Sr. Nogueira era forte e encorpada. Com licença, Sr. Nogueira, disse o rapaz educadamente. O Sr. Edson veio para a entrevista. Ah, sim. Nogueira se levantou com uma voz jovial, pelo menos até estar a uma distância que conseguia me ver com mais atenção. Bom dia, Sr. Nogueira. Comecei tentando ser o mais simpático que podia e fui me aproximando de sua mesa. Bom, enquanto estava vindo para cá, pensei em diversas desculpas que, enquanto falava, notei que alguns streamlicks e, como recepcionista, um certo incômodo com meu cheiro. Justificassem meu estado, porém, prefiro contar a verdade em vez de qualquer desculpa esfarrapada. Um jovem decidiu se divertir passando com tudo sobre uma poça d'água, acredita nisso? Um Porsche vermelho. O Sr. Nogueira me olhou por alguns segundos. Bom, o senhor tem alguma experiência em contabilidade? Perguntou o Sr. Nogueira, sem ao menos parecer ter ouvido tudo o que eu havia dito. Não tenho, mas aprendo rápido. Sempre fui muito bom com números. Mas a contabilidade não se resume apenas em contas, senhor. Ele buscou meu nome anotado em algum lugar. Achei aquilo um mau presságio. Ele realmente parecia consternado por causa de minhas vestes e cheiro. Se mexia e se coçava em sua cadeira demasiadamente. Então, precisamos de alguém que tenha experiência na área. Mas informaram que ensinariam o serviço. Fechei os olhos ao perceber o que escapara de minha boca, mas estava desesperado. Não, creio que o senhor entendeu errado. Enfim, ele se levantou e apontou a direção à porta. Tenho muito o que fazer, passar bem. Meus olhos se encheram de dor e raiva. Mordi o lábio inferior e fiz conforme pedido. Fiz um sinal de agradecimento para a recepcionista que me olhava como se soubesse o que havia acontecido. Ao chegar na rua, sem mais o que fazer, refiz o caminho que chegara ali. Meus pensamentos me atormentavam. E agora? Aquela era a minha última esperança. Havia depositado tudo naquela indicação. Tudo. O mundo naquele momento pareceu um lugar muito horrível de se viver. Agora era esperar pelo pior, pelas chacotas de meu sogro e aquela velha história de todo pai que não gosta do genro. Não falei que isso não terminaria em lugar nenhum? Imaginei minha esposa aceitando as palavras e levando meus filhos para morar com os avós. Era o que sempre sugeriram quando inventavam de nos ajudar de alguma forma, mas nunca incluíam meu nome para morar com eles. Não que aceitaria, seria aceitar a derrota. Estava tão mergulhado nos pensamentos que nem havia percebido as ruas que acabei entrando. Porém, subitamente vi algo que simplesmente reacendeu aquela chama de fazer alguma coisa a meu favor. Não podia ser verdade. Seria sorte demais. Vi aquilo como uma espécie de sinal divino, uma oportunidade de ser o representante da justiça divina. Me aproximei com cuidado do veículo para certificar-me que era o mesmo e, para minha felicidade, era o próprio. Os vidros estavam abertos e, por incrível que pareça, a chave estava na ignição. Ou aquele rapaz não valorizava as coisas que tinha, ou estava por ali fazendo alguma coisa super rápida. Com exceção de uma vendinha vazia do outro lado da rua, não havia nenhum outro comércio. Ou seja, aquela devia ser a sua bela e rica casa. Com certeza aquele rapaz idiota nunca sentiu qualquer tipo de necessidade ou dificuldade em sua vida. Pensei em bater em sua casa e contar tudo o que fez comigo, mas com certeza os pais, ou seja lá quem estivesse ali dentro, acreditaria nele, não em um estranho, sujo e fedendo a merda. E foi então que me surgiu uma tenebrosa e insólita ideia.
Atravessei a rua sem tirar os olhos da casa e do carro. Entrei na mercearia atento e, usando meus últimos trocados, comprei 1 litro de álcool, um líquido de acender churrasqueira, um cigarro solto e uma caixa de fósforo. A garota sequer olhou em minha direção. Os olhos estavam voltados para a tela do celular e me aproveitei de sua distração para pegar mais uma sacola para as minhas compras. Atravessei a rua e busquei um lugar que pudesse dar continuidade aos meus planos sem chamar atenção. Ao perceber que estava tudo deserto, coloquei o álcool, o acendedor e o fósforo em uma daquelas latas de lixo de rua e o cigarro levei à boca. Coloquei uma sacola dentro da outra para evitar qualquer tipo de vazamento. Abri o álcool e despejei tudo dentro da sacola. Em seguida, o acendedor. Girei a sacola até o ponto em que o líquido estivesse bem apertado, mas não ao ponto de estourar em minha mão. Amarrei-a com cuidado. Olhei para os lados e caminhei para a casa do rapaz. Cuidadosamente, coloquei a sacola com líquido no chão. Abri a porta do carro, soltei o freio de mão e deixei-o descer, o que julguei suficiente para não ouvir seu motor ligando. Voltei para o carro, acendi meu cigarro e comecei a dar longas tragadas até a brasa ficar bem viva. Em seguida, liguei o carro, engatei a primeira e fiquei buzinando como se fosse um louco varrido. Foi então que aquele rapaz saiu de sua casa e olhou para os lados procurando o carro. Quando me viu dentro dele, pareceu que ia correr em minha direção. E foi nesse momento que fiz sinal para que esperasse e comecei a subir com o carro. Ele parou exatamente onde queria. Sem qualquer aviso, pisei fundo. O carro cantou pneus e assim que passei por cima da sacola, o líquido molhou uma boa parte de suas roupas. O rapaz estava surpreso e ficou sem reação. Nem percebeu o carro descendo de ré. Assim que parei ao seu lado, disse: "Ei!" Ele me olhou e sabia qual era a minha intenção. Pensou em correr, mas fui mais rápido ao atirar a bituca em brasa em sua direção. Assim que tocou suas roupas, vi a chama e logo em seguida outra se espalhando rapidamente. Naquele momento pensei em fugir em seu próprio veículo, mas outra ideia ainda mais distorcida veio em minha cabeça. Se fosse preso, minha família poderia ter uma nova chance de viver em uma vida melhor. Tudo bem que seu pai bradaria para todos que estava certo, mas pelo menos cuidaria da filha com muito mais amor por causa da situação. O jovem começou a correr de um lado para o outro gritando, pedindo socorro. As pessoas começaram a se aproximar. Algumas tentavam ajudar com cobertores, mas toda vez que alguém se aproximava, o jovem, em seu desespero, abria os braços e ninguém queria correr o risco de ser abraçado por uma pessoa em chamas. Subitamente, sons de sirene começaram a ser ouvidas. Saí do carro e fiquei olhando para o jovem que começou a parar de gritar. Ele foi se abaixando, até que deitou-se no chão. Eu achei que as coisas haviam acabado. Porém, senti alguém me segurando pelas roupas e me jogando com raiva no chão. "Seu filho da puta! Por que você fez isso, seu filho da puta desgraçado? O que meu filho te fez?" Naquele momento, comecei a sentir chutes e socos vindo de todos os lugares. Não dava para sequer me defender. E foi aí que senti alguém me pegando pelos ombros com força, me levando para longe da multidão. Mas eles não queriam deixar-me livre e acompanhavam dando-me golpes. Era evidente que o policial não estava ligando para aquilo. A prova disso foi como me arremessou para dentro da viatura. Senti cada osso de meu corpo doendo. Essa é a história, doutor. O advogado ficou em silêncio por alguns momentos, como tentasse digerir todas as informações. Aquele era um tipo de caso que marca não só a carreira, como a vida do defensor. Molhou os lábios, arqueou as sobrancelhas. Edson aguardava algum comentário. "Doutor?" instigou Edson. O advogado parecia pensativo demais. Tirou um cigarro do maço e assim que acendeu, fez ambos escorregarem sobre a mesa de metal. "Não sei o que dizer." Ele enfiou uma das mãos no bolso externo do paletó e pegou um pequeno gravador, apertou seu botão e nesse momento percebi que nossa conversa estava sendo gravada. "Preciso ouvir novamente para ter certeza dos fatos. Mas, se eu estou assim, minhas chances são tão mínimas, doutor?" "Creio que sim. Isso é caso para júri público.
É um daqueles crimes que aparece uma única vez por ser tão violento. Não posso lhe dar esperanças e provável que pegue a pena máxima. Merecido, balbuciou Edson. O advogado começou a caminhar para a porta, mas antes de sair virou-se para o condenado. Se arrepende? O que fiz está feito e tudo que realmente espero é que minha família sobreviva a tudo isso. Que pelo menos fiquem com os pais e não passem mais necessidade. Eu falhei, doutor. Eu falhei. Como homem, como pai e agora como um ser consciente. Edson fora sentenciado a 40 anos de reclusão pelo homicídio, sem qualquer chance ou pedido de apelação. Sua família, como planejara, acabou sendo acolhida pela família. Contudo, houve um efeito colateral inesperado. Por se tratar de um crime extremamente hediondo, com um requinte de crueldade frieza digna de um psicopata, em questão de premeditação, o crime se tornou um dos mais dantescos e inimagináveis da história do país. Algo que se tornou uma sombra de mau augúrio sobre seus filhos, ex-esposa e em todos que um dia conheceram aquele homem desesperado. Você acaba de ouvir mais um conto do podcast Adriano Villa Conta. Se gostou, não deixe de assinar e deixe um comentário. Ele nos ajudará a crescer e divulgar o trabalho. Os episódios não têm uma data específica por saírem quentinhos das profundezas de meus pesadelos. Até a próxima e lembre-se, nem tudo que está nas sombras é apenas imaginação.